Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra para trazer sempre esse recado para você nunca mais esquecer que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes, então a gente faz essa brincadeira para você lembrar, beleza? Gente, tô tão feliz aqui hoje. Eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar mais uma história inspiradora de alguém que conectou com o seu propósito e assim mudou não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. E toda semana aqui temos novas histórias de conquistas, de crescimento pessoal, profissional ou financeira. Nós do NovoCast acreditamos que essas histórias podem servir de inspiração para você. A gente acredita que experiências compartilhadas podem levar você a novas possibilidades, por isso a gente traz gente muito especial. Sabrina falou que tá feliz, eu tô transbordando. Tô muito feliz, porque hoje vai ser de muito aprendizado, então papel e caneta, não se esqueçam, hein? Hoje vai ser mais do que uma jornada de descoberta, vai trazer clareza para você de onde você pode chegar, então se liga aí que quem tá com a gente aqui é uma pessoa muito especial. Então eu vou apresentar o nosso convidado. É um verdadeiro pensador contemporâneo, com múltiplas facetas. Escritor best-seller, estamos aqui, né, Werner? Ó, nosso livrinho aqui na mão, A Era da Integridade. Advogado, consultor, empreendedor, filósofo, palestrante, tem um TED. Ele é CEO da Escola da Integridade, uma iniciativa que tem ajudado a transformar a vida de líderes e profissionais por meio de mentoria e cursos voltados para a ética, propósito e consciência. Com mais de 20 anos de experiência, ele já trabalhou com grandes empresas como Microsoft, Volkswagen, Bridgestone, trazendo uma visão inovadora sobre como alinhar valores pessoais e profissionais. Em suas palestras e consultorias, ele aborda temas como ESG, governança, expansão da consciência, enfim, sua missão é muito clara: promover um novo tipo de liderança baseado em valores que realmente fazem a diferença. Para ele, a verdadeira transformação começa dentro de nós. Então é com grande entusiasmo que a gente dá as boas-vindas ao Luiz Fernando Lucas. Seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast! Olha, que honra! Não, acho que nunca ninguém me apresentou tão bem assim. Eu tô orgulhoso. Jeito, né? Eu vou vir sempre aqui pro Mato Grosso do Sul. A gente começa com o pé direito, é momento Oscar, né? A Sabrina, nossa mestre de cerimônias. Aumentou minha responsabilidade também. Então, por causa do nosso diretor, né, Exatamente. Roteirista que estuda, a gente estudou sobre você, então hoje a gente vai querer saber tudo aí. Vamos começar? Vamos lá. Vamos começar. Começa você, Sabrina. Tá, então a gente viu, né, palestras, a gente já se conheceu num evento, né, o Luiz é meu amigo. Hã? É comigo. Ele não quer que eu vire assim. Ah, tá. E a gente já viu, Luiz, palestras suas, vídeos e ocasiões que você fala uma coisa muito interessante, que é a seguinte: a gente consegue ver a chegada em Marte, né? A gente sai para fora do planeta Terra, mas o ser humano não consegue chegar dentro do seu próprio coração, né? Na sua opinião, por que a gente tem tanta dificuldade, né, o ser humano, de fazer essa viagem para dentro de si? O que você, na sua opinião? Olha, interessante isso, porque primeiro que eu quero dar os devidos créditos aqui, porque eu falo realmente isso. Nós estamos num momento que não é mais uma questão de se vamos para Marte, né? Quando? Já estão quase chegando lá, né? Mas tem uma fonte, que não fala de Marte, mas um poema de Carlos Drummond de Andrade, que fala O Homem, as Viagens. E ele fala isso, que o homem quer ir para a Lua, quer ir para Marte, quer ir para outros lugares, e que não fez a viagem mais curta possível ao ser humano, que é a viagem entre seu coração e sua mente. E isso se dá porque, apesar de ser a mais curta, é a mais difícil. É uma fuga. É mais fácil a gente se ater aos problemas que a gente tá vendo. É muito comum, a gente sabe o que tem que fazer, sabe o que quer fazer, mas arruma um problema qualquer. Seja lavar a louça, Uma desculpa. seja cuidar de alguma coisa, seja... Tem gente que fica até doente pra não fazer o que tem que fazer. Então, essa fuga de se enfrentar, de olhar pra dentro, talvez é uma característica da humanidade e que quando a gente realmente começa a enfrentar essa viagem, a gente sai da categoria dos mortais, como os gregos diziam, começa a entrar na categoria dos heróis, né? Que é uma forma da gente se aproximar mais dos deuses. Então, viajar pra dentro é a única viagem que é de graça. Você faz quando quiser. É necessária. E não importa se você vai estar de cinto de segurança ou não, ela vai ser turbulenta. Mas você vai sair dela melhor do que entrou. Com Sim. certeza. É engraçado, né? Porque é o simples.
Só que a simplicidade, ela exige um esforço, né? E esse esforço de viajar para dentro é um negócio... Hoje eu escrevi um texto que falava sobre a gente preferir a infelicidade à incerteza, né? Acho que viajar para dentro é tão incerto, né? Você se jogar no desconhecido, porque a infelicidade você pode jogar... você pode achar outros culpados para os seus infortúnios. Perfeito. Entendeu? Mas é diferente quando você escolhe. E olha que legal que você falou, né? Nada como filósofo, né? Porque essa questão qualquer viagem que você faz pra fora, você pode reclamar de alguém, da agência de viagem, do hotel, do avião, da aeromoça. Sempre vai ter um culpado. Se você for pra Marte e não gostar, ou vai poder reclamar do Elon Musk, né? A viagem pra dentro, você vai reclamar de quem? Então é mais fácil, você vai ter que se enfrentar, você vai ter que lidar com a realidade do seu interior. E aí, nem todo mundo quer ver, né? Que quando você tira o tapete tem poeira, tem dificuldade pra enfrentar. Uma vez eu escrevi uma frase que eu falei assim num evento que eu achei legal essa frase. A única batalha real a vencer é a si mesmo. Caraca, vou até anotar essa. E assim, a gente vive uma era do conhecimento, né? Qualquer coisa que a gente quiser, é só dar uma gugada ali no YouTube. E as pessoas podem buscar toda essa informação, mas a gente vê uma era de mais pessoas doentes emocionalmente, né, Luiz? Como assim também que conecta, né? É até um paradoxo, né? A gente vive na era do conhecimento e da informação. E, paradoxalmente, nunca teve tanta doença mental. Você acha que o ser humano não estava pronto para todo esse conhecimento? Sinceramente, acho que sim, estava, senão ele não existiria. Eu acho que nada manifesta no mundo tangível sem que ele exista antes no intangível, no consciente. Então, se a gente tem essa capacidade de produzir essa quantidade de conteúdo hoje, de alguma forma a gente está capaz. Mas, como tudo, na verdade, a gente vive num mundo de dualidade, para cada uma pessoa desperta, tem alguém despirocando do outro lado, para manter o equilíbrio do universo. Então, com a quantidade absurda de informação e conhecimento que nós temos, também vem o equilíbrio, o contraponto disso é não saber lidar com isso. E aí, mais uma vez, com pouco conhecimento ou com muito conhecimento, o que muda não é o conhecimento, é como você lida com ele. Assim como uma ferramenta. Uma faca pode ser usada para passar manteiga no pão ou para matar alguém. O conhecimento pode ser usado para sua libertação ou para sua escravidão. A gente precisa sair do piloto automático, né? De repente... Porque, não, e aí vem o quê? Nesse momento fica claro para mim, tem uma frase da neurociência que eu acho interessante, que é: excesso de informação é igual a déficit de atenção. Olha só. Olha mesmo. E olha só quem tem filhos, ou a gente mesmo, tá? Vamos pôr a culpa nos filhos, não. É só ouvir a gente no celular, informação, blá, blá, e dali a pouco, quando você vê, passou horas, e aquilo foi absolutamente improdutivo, aquilo foi absolutamente um monte de informação que você não precisava, ou que, na verdade, só embaralhou o teu foco, a tua mente, ou criou coisas que não precisava na mente. Então, excesso de informação, déficit de atenção. E excesso de informação sem a capacidade de lidar com ela deixa as pessoas doentes. Doentes mentalmente, doentes socialmente, doentes emocionalmente, doentes nos relacionamentos. Então, o que muda é a quantidade de informação? Não, porque o hardware, né, a humanidade, como você colocou, o hardware e o software, lógico, um computador, você colocar muita informação nele, ele vai travar, vai dar tela azul, né? Vai bugar. Mas a gente tá sempre melhorando, né? A quantidade de memória, o software, uma versão nova. O ser humano tá nesse momento. Agora, como lidar com a informação é que vem o preparo mental, emocional, espiritual, que vem do autoconhecimento, vem dessa busca de integridade para você não estar perdido na informação, mas conseguir fazer com que a informação faça você evoluir e não te deixar maluco. Tem até uma citação no livro, eu não vou lembrar ela totalmente, mas ela fala de conhecimento sem integridade, de ser extremamente perigoso, né? Perigoso e nocivo para as pessoas, para você e para as outras pessoas. E isso faz todo sentido para mim, né? Realmente, eu acho que o mundo melhorou, né? Tudo avançou muito. Só que por que a gente tá tão doente? Né? Por que a gente tá... Cada vez que vem mais informação, a gente se sente mais perdido e mais dissociado, né? E aí, eu acho que fica mais difícil essa viagem para dentro. Ela é curta, né? Ela é de graça, só que ela tá mais difícil. E eu não sei se ela tá mais difícil, porque eu concordo com você que
se a gente pegar estatística e números e indicadores, o mundo melhorou em quase todos os aspectos. Aham. Eu até um tempo atrás, Werner, eu achava que a gente não evoluía. Hoje eu tenho dúvida. Olhando o que a gente tá vendo no cenário político, econômico, social, guerra de novo, eu tenho dúvida, mas ainda não tô convicto de que a gente evolui. Mas quando a gente olha, talvez não é que tá difícil hoje, é que tá mais evidente a dificuldade. Entendi. Que é assim, se tem uma quantidade de luz no ambiente, que a quantidade é pouca de luz, você não enxerga a sujeira. Se você aumenta a luz, fica mais fácil de ver a sujeira. Sim, Então, talvez o que a gente tá achando hoje que é a dificuldade cada vez mais é porque sim, tá sim. tão evidente, mais luz, mais consciência, mais informação, Ela mais sempre conteúdo. esteve ali. Só que agora é mais gente vendo a sujeira. Sim. É mais gente se incomodando com a sujeira. E aí é isso. Alguns vão ficar loucos no meio da sujeira e outros vão limpar a sujeira. Outros vão montar a empresa de limpeza de sujeira dos outros, vão ficar ricos. Outros vão pegar a sujeira e falar: que legal que isso aqui estava aqui. Agora não precisa estar mais, né? Então, eu acho que o que muda, primeiro, a nossa percepção. Uhum. Segundo, a nossa capacidade de compreensão de que a sujeira sempre esteve lá, mas agora tem luz que nos possibilita limpá-la. Gente, o papo hoje aqui vai estar, você percebeu aí, né? Sim, Eu de vou até assim, explodir a Luiz, cabeça. você já tomou tereré? Eu aceito até. Eu toquei pouquinho. Legal, Prova como aí, que é? vamos ver. É Tem- só. tem algum segredo? Não, Não, você vai tomar, chupar até fazer um barulhinho no final. Aí Ah, você. vai até o final? É, aí? mesmo falta de educação, quando você toma suco até o final no canudo, mas aí Ah, pode tomar. Tá bom. Eu já tá? tomei TD, mas faz muito tempo. Ah, tá. Eu gosto Eu tô do com uma mate. dúvida aqui. Perguntar pro Luiz. Ah, isso aí. A hora que der esse barulhinho, isso aí. Aí, ó. Registro. Fazendo microfone. Isso mesmo. Eu quero saber o seguinte, ó, o Luiz, gente, antes dele ser um mentor aí reconhecido nacionalmente, assim, uma pessoa que, né, tem esse livro maravilhoso, Era da Integridade, você começou na advocacia. Você era, né, um advogado, né? Enfim, quando que foi esse insight, esse momento onde você mesmo, de repente, foi buscar essa viagem interior? Você pode contar pra gente como que você chegou nesse processo? Porque, assim, a gente analisando, né, até tá aqui, você é um empreendedor nato, porque você criou novos negócios, né, enfim, novas empresas, mas como que foi pra você, esse ponto seu de inflexão, onde você, peraí, pra onde eu tô caminhando, né? Legal a sua pergunta, porque apesar de advogado, com a minha OAB e um histórico, a minha vida sempre foi muito mais como empreendedor, empresário, do que como advogado, como jurista. Certo. Até minha participação no direito, ela sempre foi ligada à área empresarial. Seja na parte de governança, societário, tributário, ela sempre teve ligado a essa área. Fiz direito por gosto e porque eu acredito realmente que um cidadão, para ser emancipado, precisa conhecer as leis. Acredito que terceirizar a política cai na frase de Platão que o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. Então eu sempre tive isso comigo, que a gente tem que ser um animal social e político. Então o direito, para mim, ela tinha essa mistura, e mesmo querendo ser empresário, empreendedor, eu escolhi fazer direito porque eu achava que era a formação mais importante que tinha. Não era administração, não era marketing, a base era direito. E então, não sou um advogado típico, né? Eu lembro que eu fui convidado para a abertura do programa de integridade no Poder Judiciário, no Conselho Nacional de Justiça. Só estavam ministros, presidentes de tribunais, os caras que formularam a política de integridade e eu, né? E aí foi engraçado porque colocaram a plaquinha advogado, né? Eu sentei na tribuna lá do CNJ, tá no YouTube esses minutos de fala. E aí, foi a primeira vez que eu me senti advogado mesmo, né? Pô, tá no Aqui eu sou CNJ, né? Aí eu entendi que eles colocaram aquilo porque era a única forma de colocar um ET, né? Um extraterrestre ao meio. Como é que vamos chamar ele? Eu tinha uma OAB e eles me deram aquele glamour aí. Mas foi muito interessante, lembrei disso por quê, Sabrina? Indo pro aeroporto depois de volta, tinha lá um presidente do tribunal, um ministro no mesmo carro, e me perguntaram assim, com toda a formalidade do meio, né? Se o doutor sempre militou nessa área da integridade jurídica, eu comecei a rir. E a minha resposta foi um pouco a resposta da pergunta que você me fez. Porque eu entrei nesse estudo de integridade, e que na área empresarial, jurídica é o compliance, mas que na área do RH é o comportamento do líder, é o comportamento... E na área do autoconhecimento é a psicologia, a neurociência, etc. Eu entrei nesses estudos
não foi por um interesse filosófico, não foi por foi para lidar com as minhas próprias crises. Porque um empreendedor, um advogado ou um cidadão inconformado com o que estava acontecendo no seu entorno não encontrava respostas. E quando eu comecei a tentar agir no que estava ao meu alcance, então como empreendedor, tentar fazer algum impacto social, eu fui professor de pós-graduação, então eu fui para a área da educação, depois eu comecei a fazer coisas na área pública e política para tentar contribuir com elevar a consciência para voto consciente. Eu montei um instituto chamado Acordem e Progresso. Em Olha! 2008? 2008? Ou 98? 2008. Acordem e Progresso. Que tinha o objetivo de despertar consciência e cidadania em jovens. Que lindo Fui falar isso. para tudo quanto era escola, faculdade, para levar. Como que eu levo pensamentos de Platão, de ética, de integridade, para a pessoa, quando for votar, escolher como um cidadão consciente. Isso me levou para a política. Eu fui ser candidato a deputado em 2010. Olha Porque os amigos, só. assim, cara, a gente tá ensinando, falando, querendo mudar o mundo, mas por que a gente não faz direto? Eu falei, é isso aí. Isso aí. Aí quem que foi? Você. Então é você. Aí eu fiz uma campanha para deputado e foi maravilhoso o aprendizado. Mas foi muito doloroso. Você querer trazer ética, consciência, aí foi doloroso. Então, o que me jogou de verdade nesses estudos foi lidar com as minhas dores, com as minhas crises. Legal. E que isso culminou muito fortemente depois da minha campanha a deputado em 2010. Deputado estadual em São Paulo. Depois eu ainda tive uma outra participação na política. Eu fui candidato a senador. Eu fui o 5º senador mais votado de São Paulo em 2014. Sem gastar um centavo e sem fazer campanha, porque não tinha tempo, porque eu estava trabalhando para pagar minhas contas de 2010. Mas eu queria passar uma mensagem. E aí eu aceitei o convite. E então eu fui candidato por um partido de centro-direita a deputado e de centro-esquerda a senador, porque para falar de integridade tinha que ter os dois espectros. Tá E certo. agora, em primeira mão, não publiquei ainda, então aqui, primeira mão, vou anunciar aqui. Eu escrevi um artigo que eu estou publicando para a gente refletir filosoficamente sobre o momento que a gente vive hoje, num espectro político do equilíbrio. Como que a gente pode ser de direita, esquerda, liberal e conservador ao mesmo tempo? Você tá precisando muito. Usando a geometria Sim. e a reflexão do mito da caverna, que as pessoas falam muito do mito da caverna sem se dar conta de que aquilo é um texto de filosofia política. Então, eu sou essa pessoa que, inconformado com o fora, me dei conta de que não tem como mudar fora. Como é você... Porque, só pra concluir, eu tentei ir lá, fazer campanha, falar pros outros, e quando eu cheguei à conclusão de que não adiantava, eu não ia conseguir mudar nada fora. E aí, não por uma reflexão mental de inteligência, não, por uma dor profunda e de ficar mal emocionalmente, financeiramente, nos relacionamentos pessoal, físico, tudo, eu me vi num buraco e a única saída desse buraco foi o autoconhecimento, a espiritualidade, a filosofia. E isso me levou a buscar estudar sobre integridade, estudar sobre vários conceitos. E aí, então, eu estou aqui por conta disso hoje. É exatamente essa pergunta Uau. que eu ia te fazer, porque como é você estar no meio de pessoas falando sobre filosofia, para quem não sabe o que é Platão, seria dar pérolas aos porcos. É muito complicado isso, mas isso já me respondeu aí e foi uma boa resposta que te trouxe a escrever. Foi uma viagem pra dentro, né? Foi A uma sua viagem própria legal, viagem, a sua que própria é o que viagem. você tá... E quando me perguntam, Compartilhando já me agora. perguntaram, quanto tempo você demorou para escrever o livro? Escrever o livro foram 6 meses. Pensar Viver o o livro. roteiro do livro, aprovar com a editora, foi um processo de 1 ano e meio, 2. Viver para saber o que eu queria Aham. escrever foram uns 12 anos. E os primeiros 2 desses 12 anos foram nem um pouco agradável. Foi uma jornada de muita dificuldade, de dor emocional, de todos os aspectos, né? Financeira, depois dessa campanha, dessa experiência, e que me levou, e esse buraco me levou. Então, o que eu escrevo no meu livro, e eu brinco que eu escrevi pra mim, porque eu comecei a escrever um artigo ou outro, que eu precisava colocar pra fora isso. Aí, esse de um artigo ou outro, falar pra um amigo, falar pra uma empresa, falar pra um grupo de pessoas, e as pessoas falem mais sobre isso. E aí, quando eu vi, eu tava reunindo um estudo, um conhecimento, que o livro brotou. Mas é isso, ele brotou dessa vivência pessoal. Aham. Não de um academicismo ou de um estudo.
Se eu contar pra vocês como é que eu comecei a estudar filosofia, vocês vão dar risada. Né? Conte aí, por favor. Pode falar. Essa história eu contei várias vezes nos bastidores, mas publicamente então para conta. registrar a primeira vez. Então vai. Eu estava em Manaus, eu fiquei 2 anos como diretor de um hospital lá, diretor-geral, e depois desse processo que eu fui candidato em 2010, eu estava meio destruído, assim, e eu fui convidado. Eu quero precisando de um lugar que me pague bem e que eu fique sozinho para eu cuidar de mim e ter um tempo, né? Aí eu fui levado lá para a Amazônia, e isso me trouxe um monte de cura e conhecer uma outra realidade. E ia pra floresta, ia fazer meditação. Nossa. Foi maravilhoso. E ficava sozinho, meus filhos e minha esposa ficavam no interior de São Paulo. Era para ser um projeto de 3 meses, eu fiquei 2 anos. Assumi como diretor de um hospital grande, um plano de saúde, foi uma experiência linda. E nesse período era o período que eu estava mais no buraco, então eu precisava me curar. E eu fui buscar autoconhecimento, espiritualidade como um todo, e tudo mais. E aí um dia eu tava no hotel sozinho, que eu ficava lá, às vezes eu emendava o final de semana. E tava uma barulheira boa, assim, né? O pessoal tava passando som, ia ser um daqueles festivais famosos no hotel que eu tava. E eu falei, pô, tô aqui sozinho, acho que eu vou nisso aí, né? Aí eu saí da piscina, era um sábado, e fui subir lá no hotel que eu ficava pra pegar dinheiro pra comprar um abadá pra ir na bagunça lá. Quando eu passei na recepção, cara, era tanta gente com pouca roupa e um clima de festa e uma mulherada. E eu falei assim, cara, eu tô sozinho aqui nesse hotel. O que eu vou fazer nesse lugar? Não faz sentido. Eu vou ter que ficar lidando com os meus desejos. E eu falei assim, eu desci, peguei o dinheiro, fui num shopping, não tinha o que fazer, caí numa livraria e ali um livro me chamou. Foi o meu primeiro livro de filosofia que eu comprei pra aprender a lidar com os meus desejos, dispersões. Falei, o que eu vou fazer hoje à tarde? Um sábado à noite, eu vou ler filosofia. E foi assim que eu comprei. O primeiro livro que eu comprei de filosofia foi Luke Ferry, Aprender a Viver. E aí não parei mais. massa, Então, até então, nunca tinha lido nada de filosofia. Gostava de umas frases soltas, mas eram frases de efeito até então. Sim. Eu falava frase de Platão, mas nunca tinha lido um livro de Platão. Cara, e o que é você não ceder aos seus instintos mais, assim, né? Dos seus desejos e usar a inteligência, né? Porque, assim, as pessoas dão muita desculpinha em relação ao tererezinho. Opa. Mas, assim, você tem que usar a tua inteligência antes de você ceder às suas vontades. Se a gente fizesse tudo que a gente tem vontade, né? Não ia dar certo, né, Luiz? Eu tô lendo um Disciplina de Destino, do Ryan Holiday também, né? É um pouco mais filosofia, vamos dizer assim, para as massas, né? Mas é muito disso que você fala, né? Você não... Assim, porque, cara, é muito incomum, né? Você desceu pra fazer um negócio e vai fazer outro. E realmente, cara, o livro é bom. Eu não tô aqui só porque você tá aqui, não. Realmente é muito bom. É uma coisa que eu ensino pro pessoal que já fez aula comigo de livros, é assim... Geralmente, quando você olha para um bom livro, assim, né? Os livros mais clássicos, eles têm... Existe um escritor ali, existe uma pessoa que tá por trás, porque geralmente a pessoa olha pro livro e vê só um livro. Mas aqui tem uma vida aqui atrás. E geralmente, quando o autor se entrega e coloca a vida dele aqui, né? A gente tem um bom livro, um clássico é assim. Se a gente for ver a vida de Machado de Assis, tudo que ele escreveu, tem tudo a ver com a vida dele. Né? Como é que foi a vida de Machado? Como é que foi a vida do Flaubert, por exemplo? Por que ele escreveu aquela arte lá? Né? E aí, a gente está diante de um bom livro quando acontece isso daí. Né? A gente escreve em 6 meses, mas a gente viveu 30 anos. Né? E aí, a coisa vem pra cá. E aí, é muito bonito, né? Porque você fala, pô, isso aqui, o cara se deu ao trabalho de compartilhar comigo. Né? E muito legal isso que você tá falando, porque... A editora foi muito exigente comigo, né? Porque era o meu primeiro livro. Eu tinha um livro com autoria, um artigo só, uma poesia. Mas foi meu primeiro livro, né? Então eu era desconhecido nesse meio. Sim. A editora foi muito exigente. Tudo que tinha que ter fonte, a citação, o que era ciência, o que era filosofia, o que era... De onde estava tudo, né? E tiveram tem muita coisa autoral minha nesse livro. E tem... O livro é autoral, mas tem muita coisa que... Eu criei ali essa filosofia. E eu tive que bancar, tive que brigar com a editora. Falei assim, isso é pra pôr aí, porque eu garanto, né? E aí tem uma página que eu mais gosto do meu livro, que é a página 23, que eu não esqueço. Foi a última que eu escrevi. Abre aí, vamos ver. Vamos lá. Porque a editora falou, mas isso aqui, se você for criticado por esse assunto... Falou assim, eu me garanto aqui. Então eu começo essa página... Minha responsabilidade. Porque eu começo brincando, né, com a gratidão, namastê, amém. Assim, e eu falo, olha, se você... Resumindo, né, pra quem tá nos ouvindo.
Você vai encontrar muita coisa aqui que é científico, que tem os links com os artigos, com as pesquisas, com as citações filosóficas, e tá lá, nos livros, vai lá, se você é curioso, vai a fundo, estuda o que eu estudei. Aham. Mas aí tem outro parágrafo falando, mas você também vai encontrar muita coisa aqui que é da minha intuição, do meu sentir, da minha vivência, dos meus sonhos. E se você não concordar com essa, tudo bem, chama de arte. Chama de poesia. E aí é isso, você vai ter gente que vai pela mente, vai ter gente que vai pelo coração. E aí eu mandei isso aqui, eu mandei como um disclaimer, né, como advogado. Eu mandei pra editora, falei assim, ó, põe essa primeira página no livro, se alguém reclamar é poesia. Agora tem uma curiosidade interessante que 200 e tantas citações, pesquisas, fontes no meu livro. Tem um subcapítulo do meu livro que é a geometria da integridade, onde eu trago a questão matemática Ah, sim, você fala. da integridade e de uma correlação das constantes matemáticas de π, Aham. 3,14, e π é o princípio da integridade, com φ, Fibonacci, a proporção divina, e essa formação da integridade. Esse subcapítulo, Geometria da Integridade, a editora, talvez ela fique sabendo agora nesse podcast, ela não me pediu fonte de nada. Uhum. Sabe de onde veio esse conteúdo? Eu sonhei com ele. Olha aí. Uau. O livro estava praticamente pronto, esse foi num sonho. Tem um vídeo Uma falando desse sonho. revelação. Aí eu fiz um artigo Legal. e aqui, um gênio americano, um matemático, Robert Grant, mandei para ele. Ele esteve no Brasil, Ele né? esteve no Brasil recentemente, ele é um gênio. Tem patente, tem mais de 100 patentes atualmente, tem teoria de números, filosofia profunda. Ele assinou o prefácio desse artigo, Geometria da Integridade. Cara, que demais, cara. Esse conteúdo veio de um sonho. Então, como que a gente pode equilibrar conhecimento com intuição, coração, experiência prática com sentir? Acho que a minha experiência, a minha história, ela vem muito desse lugar, assim, onde conhecimento é bom, mas sem aplicar na prática não vale nada. Vale E nada. prática é bom, mas sem que isso se torne também algum conhecimento, a gente vai ficar, fica doente de tanta informação, porque não sabe o que fazer com isso. Ou fica doente porque tá fazendo sem nenhum embasamento, sem nenhuma... E transformar isso em conhecimento. Ó, a gente já vai entrar no seu livro. Antes da gente entrar nesse assunto, o diretor pediu pra gente te perguntar o seguinte: o que o Luiz de hoje falaria pro Luiz, né, de 20 anos atrás, aquela pessoa que tá ouvindo e assistindo a gente, que tá empreendendo, que tá batendo cabeça, né, para ser um empreendedor de sucesso? O que você poderia dar, assim, de dicas? Sei lá, 3 dicas, né? Ou também, se você quiser falar o que é sucesso, né? Antes da gente partir mais pro seu livro, Isso é uma coisa legal que a gente sempre pergunta, né, pros dá nossos uma convidados dica aí. aqui. E seria legal ouvir de você. Acho Sabe que seria eu tenho interessante. vários mestres, né? Filósofos, mestres espiritualistas. Mas tem um mestre atual que fala sobre... Que é o Jim Carrey. Eu cito ele no meu livro, né? Tem o ator mesmo. de Hollywood. Ele falou que gostaria que todo mundo tivesse dinheiro, fama e poder pra entender que isso não traz felicidade. Caraca. Então, pra mim, sucesso não é dinheiro, nem fama, nem poder. Apesar de importantes. Sim. Pra você ser ouvido, você precisa ter algum nível de fama. Uhum. Pra você ter a sua independência, você precisa ter a independência financeira. Pra você poder transformar as coisas, você precisa ter algum nível de poder. Uhum. Mas se a gente achar que o sucesso vem de algum deles três, é a certeza da infelicidade. Então hoje eu tô buscando a minha felicidade, mas não na efemeridade de um destino ou um lugar. Aliás, eu tenho um artigo, fica o convite aqui, escrito Paraíso Portátil. Como que eu posso levar? A gente leva a nossa felicidade ou o nosso inferno pra onde a gente vai. Aham. Com Verdade. certeza. Então, o que eu diria pra esse Luiz Fernando, Lucas, lá de atrás, quando eu comecei, e que eu achava que a minha vida era só fazer sucesso, ficar rico, poderoso. Cuidado com os atalhos. Uhum. Porque normalmente a gente, quando busca algo que não é a nossa essência, tá entrando numa estrada que não é sua. Então, eu diria que meu avô sempre falou pra mim, segue seu coração. E se tem dúvida, é porque tá errado. Cara. Espera mais um pouco. Ou vai, mas não pra esse caminho. Entendi. E recentemente me ocorreu uma frase, né? Um download, assim, que eu tava fazendo a imersão pra líderes que eu faço, eu falei assim, e aquilo ressoou pra mim, que é um pouco do que, se eu soubesse disso lá atrás, eu teria poupado energia, esforço e desperdício. E a frase é: se você estiver vendo o caminho à sua frente, você tá no caminho errado. Jura? Porque aquele caminho não é o seu. Já foi traçado por alguém.
Perfeito. Não, é um negócio, é bagunça, né? É algo que faz pensar muito além Ele tá do bagunçando que- aqui. Ele, Não, já vai aqui, ó. ele tá bagunçando. É o seguinte, ó. Vamos tá pros nossos gostando? comerciais. De poder refletir, meditar só nessa frase, porque ela dá um chacoalhão interior Chacoalhão. suficiente pra gente falar pra onde eu tô indo, raios, fazendo com a minha Chacoalhou vida. demais, olha só. Você tá gostando desse bate-papo e pra ser íntegro com você, só se você estiver gostando, faça o seguinte, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá também no Instagram, Facebook, TikTok, invadimos de assalto o TikTok também, tá muita coisa legal lá, sem dancinha. Tem Por dancinha. enquanto, né, Júnior, que É. você tá preparando dancinhas, Pô, né? ah, é? Então, se Ainda liga bem nas que não é nossas... hoje. Se liga nas nossas redes sociais, tá bom? É, ajuda demais a gente aqui a espalhar a palavra do Novocast pelo YouTube. Mas depois do chacoalhão, cara, retomando os pedaços, a gente volta pra nossa integridade. Só quero concluir a resposta. fala. Assim. A gente não tem como saber muito bem antes o que vai... os erros e os aprendizados, as dores, são o que constroem a nossa essência, a nossa verdade. Então tem um conceito de empreendedorismo que é bom, né? Erra rápido Aham. e erra pequeno. É pequeno. Legal. Porque talvez a nossa grande questão... Então essa seria a grande dica pra mim mesmo, assim. Encontra logo quem você é, encontra logo tua essência e o que tiver que errar, erra o mais rápido e o mais barato possível. E Mas não- se você não errar, você não vai saber. Não tem como encontrar quem você é, saber suas essências, sem você ter tido algum nível de erro. Porque os contrastes são necessários. A gente só consegue perceber a luz por causa da sombra, a gente só consegue perceber o calor por causa do frio, a gente só consegue perceber o acerto por causa do erro. E na busca da integridade, é assim, a gente só consegue entender a verdade por perceber a mentira, a honestidade pela corrupção, a saúde pela doença. Eu costumo dizer, É, eu cara, você tá costumo chorando. dizer muito isso, que nós não somos preparados para errar. E eu costumo errar muito, só que eu faço com que o meu erro se torne meu melhor amigo, para que eu não o cometa novamente. E a grande maioria das pessoas não estão prontas para errar. Esse é o grande problema. Aí tem uma Mandela, não tem uma frase dele que ele fala que se você aprendeu com o teu erro ou se você não erra se você aprendeu ou se você acertou. Agora, se você ficar se martirizando também por algo que não deu certo, aí não É funciona. porque não adianta você ignorar o erro, mas ele tem que ser seu professor. Isso. E o professor você agradece, mas você muda de série, não fica abraçadinho com ele também, não. Ele é um processo evolutivo do ser humano. O filósofo que foi um mentor pra mim, eu li o livro A Escola dos Deuses, né? E o Stefano Dana Acabei foi... de escrever o nome dele aqui. Olha lá, escreveu... Escrevi porque eu lembrei. Captei no campo, lembrei. Tudo é energia. A frase dele, uma das que eu mais gosto, é: o seu aliado é o seu maior... O seu antagonista, na verdade a frase é: o seu antagonista é o seu melhor aliado. Agradeça-o. Então, o antagonista, como o adversário, a dificuldade, as coisas, o erro, ele é o seu maior aliado, agradeça-o. Então, aquilo que vem, que você às vezes tem uma dificuldade, acha ruim ou apanha. Então, a minha vida é assim, todas as minhas dificuldades, os meus antagonistas, eles foram os meus melhores aliados, porque eles que me propiciaram crescer e evoluir. Te tiraram da zona de conforto. O problema é que as pessoas ficam apegadas a esse sofrimento ou aquela dificuldade ou envergonhada daquilo e não usam como crescimento, né? Vamos falar do livro? Posso só rapidinho, já que a gente falou pode, do Alto Stefano, você falou Se do você não paraíso, quiser né? mais, você Não, pode agradecer, Você tá? falou do paraíso, o paraíso ser aqui, ele tem uma citação, né, que ele fala, o paraíso é um estado de espírito. E aí, é isso, né? Mais ou menos. Esse conceito do paraíso portátil eu aprendi com ele. Isso. No meu artigo eu cito ele e a história que ele me contou. E eu entendi essa frase, posso estar errado de repente, né? Eu entendi assim como a gente estar inteiro para situações. Por exemplo, tô aqui no podcast, né? Eu tô ouvindo você, estamos curtindo aqui, às vezes vai vir um insight, às vezes não. Mas eu não tô pensando em outro lugar. Por exemplo, a A gente tá expectativa inteiro aqui. desse episódio bombar, entendeu? Eu não tô pensando nisso. Então, por exemplo, eu estou vivendo, sei lá, um paraíso nesse momento, talvez. Né? Estamos. Porque eu tô muito feliz, né? Porque eu tô te escutando. É isso. Como é que a integridade pode ser um ponto de partida nesse sentido, assim, para a transformação das pessoas que estão nos ouvindo? Porque hoje é um grande desafio, tá? Você tá inteiro.
Sim. Eu falo Escutar. isso pra... O grande desafio hoje é escutar as pessoas de Cara, é verdade. muito difícil, né? Eu percebo, eu falei muito de criação de filhos no meu Instagram, né? E uma das coisas que eu recebia dos outros pais eu não consigo ficar ali brincando com meu filho porque meu celular tá pitando. Eu falei, então, desliga o celular, entendeu? E várias outras coisas, né? Enfim, não sei se eu fui muito Não, mas prolixo na minha pergunta. é que lógico, né? Assim, pra responder essa tua pergunta, tem um livro inteiro que... e muita Tá coisa a na mais, Amazon, né? dá uma procurada lá, a Era da Integridade. Grato. Eu fiquei 12 dias com o Stefano Dana em Istambul em 2012, né? Que legal, meu. 12 dias, foram 11 noites, e a que eu dormi mais foram 3 horas. Então, esse conceito é muito simples, mas ele é de uma profundidade, né? E de uma forma de olhar. Mas o resumo disso é... Por que esse paraíso é portátil? Porque quando a gente tá se sentindo bem, a gente esquece do resto. Porque na presença, no presente, não tem passado e futuro. Tem ausência no presente. Então, a integridade, ela é o estado de presença no presente, onde não tem nem passado nem futuro. Por isso que uma criança, até os 7 anos, ela é muito mais solta, feliz, verdadeira, porque ela sabe se vai... A criança não tá preocupada, pra ela o conceito de futuro e passado não existe. Não tem esse conceito, isso é estudado. Então, quando a gente consegue estar no presente... E você vê, qualquer coisa que eu pensei, eu tenho um boleto para pagar, eu fui para o futuro, né? Ou fui para o passado. Ai, doeu quando eu não paguei aquela vez, e não foi para o Serasa, né? Então, essa coisa que nos tira da presença. E a outra questão é você não se identificar com os seus pensamentos e as suas emoções. Porque você não é quem pensa ou quem sente. Você é quem observa o que pensa e o que sente. Se você conseguir se tirar da... E pra isso você precisa treinar, né? Você é observador. Tanto Não, que mas o conceito principal do Stefano Dana é a auto-observação. E que tá no primeiro passo do É meu autoconhecimento. caminho da integridade. E eu preciso meditar pra fazer isso? Ou não? Qualquer momento do meu dia eu posso parar pra... Não precisa ser uma... Não, porque a meditação é um excelente exercício para você aprender a ficar consigo próprio, para você aprender a ficar em silêncio. E tem estudos mostrando que a meditação, mesmo quem não sabe meditar 10, 15 minutos por dia, vai diminuir teu cortisol, você vai ficar menos estressado, vai aumentar a tua oxitocina, vai aumentar todos os hormônios do bem-estar, do prazer. Então, isso vai te fazer bem. Ponto final. E não precisa ser nem religioso, nem zen, nem nada. É só aprender a meditar, que é aprender a observar os pensamentos sem se identificar com ele, aprender a ficar em silêncio, aprender a ficar consigo próprio. Vai fazer bem. Mas a autoobservação, ela não é um exercício, um estado para você fazer só quando tá parado ou para você parar. É um exercício para você aprender a se observar enquanto tá falando, enquanto tá fazendo. Quando você estiver acordado. Mas o primeiro estágio, para quem tá nos ouvindo e vai começar, para não bugar a mente, começa a observar como é que você sentiu e o que você pensou depois de uma atitude que você fez que você não gostou. Porque a gente tem isso. Agora, ao invés de se martirizar, como é que teria sido diferente se você fizesse diferente? Então, começa a criar para o seu cérebro essa situação. Então, se você começar a estudar, olha, o que eu fiz, o que me causou de emoção e de pensamento, por muito observar isso, daqui a pouco você está observando enquanto está fazendo. E dali a pouco você está observando antes de fazer. Legal. A questão é se desidentificar com os personas, com os personagens. Cara, isso aí você chega na inteligência emocional, quando você consegue ter esse olhar pra você mesmo e frear algumas coisas Eu diria que pra você que a você... inteligência emocional é um extrato de uma fatia dessa história para dar um nome e ensinar algumas técnicas. Sim. Legal. Porque mais do que a inteligência emocional, porque é isso, nós não somos as emoções. A ciência nem consegue explicar o que é as emoções. Ela consegue explicar a bioquímica e a transmissão de eletromagnetismo no nosso corpo antes e depois. Mas não sabe de onde vem, por quê, como lidar com isso, não sabe. Então a fronteira da ciência hoje é consciência e emoções. Então, talvez não é pra gente saber isso ainda, mas a gente não aprende na escola, os pais não ensinam. A gente ensina as crianças a mentir, mas não ensina ela a lidar com os pensamentos e as emoções. A gente fala pro filho assim, não pode mentir que é feio. Aí vai na casa do vizinho, a criança espontaneamente fala, você gostou da comida? Não. Aí você fala assim, não pode falar isso. Aí a criança olha pra você e fala assim, calma aí, meu pai falou que não era pra mentir. Agora ele tá falando pra mentir. Então a gente vai Simples assim. ensinando essas coisas pras crianças, mas não ensina pra criança, olha,
que você está sentindo? Vamos trabalhar isso para lidar junto? E você pode ver que você pergunta para uma criança, ela não consegue nomear É. as sensações, emoções, sentimentos, porque não é simples. E aí o que acontece com uma criança que não aprendeu, e aí vai para o mundo de trabalho, para o mercado de trabalho, casa, tem chefe, funcionário, etc., ela continua não sabendo lidar com as emoções. E aí ou ela explode, entra com uma metralhadora no cinema, ou ela faz uma loucura qualquer, ou ela fica doente. Então, olha, a questão mais humana que é a gente saber lidar com os nossos pensamentos, especialmente os pensamentos negativos, e as nossas emoções. Não tem escola, nem os pais sabem ensinar, então a gente não ensina o ser humano a ser humano. Caraca, Luiz. E aí você chegou num ponto que você falou, então eu vou criar uma escola da integridade. Eu aprendi com o Stefano Dana, ele tinha uma escola, ele montou outra, e aí eu fui discípulo um pouco dele, e aí, vivendo a minha vida, eu falei, pô, como é que eu transformo o que eu vivi de uma maneira tangível, num método, e que possa ser replicável? E aí, não é que eu criei tudo, eu criei parte, eu aprendi com quem foi mentor pra mim, e os filósofos estão falando disso a eternidade, né? Sejam os mais antigos, os orientais, sejam os filósofos ocidentais. E agora começamos a ter ciência, neurociência, dados, informação que começam a comprovar essas coisas. Cara, tem até uma... É uma viagem interna. Uma viagem Você interna. falou, tem até um... Eu até marquei aqui essa citação, posso? Claro, vai. Que ele o ser humano é aquele que sabe e que tem conhecimento daquilo que é. Um cavalo que se sabe cavalo não é um cavalo. Um macaco que se sabe macaco ele não é. Uma cobra que se sabe cobra não é uma cobra. Um ser humano que se sabe um ser humano é um ser humano. Um ser humano que não se sabe um ser humano, aí é um cavalo, um macaco, uma cobra. Isso Essa daqui foi uma citação das coisas que... É maravilhosa. Ela não é minha, essa situação. Essa não é citação sua, né? do Alma Imoral Alma Imoral, Newton Boulder. Boulder. Que é um livro do rabino e que tem uma peça, um monólogo em São Paulo que eu recomendo para todo mundo assistir. Com todo respeito ao rabino Newton Boulder, mas é um daqueles raros casos onde a peça é melhor do que o livro. Melhor no sentido que a atriz é fantástica em traduzir aquilo. Então esse é um conhecimento que vem desse livro e ele vem da Torá, né, da religião judaica. Mas eu achei fantástico quando eu ouvi isso a primeira vez. Porque a gente é o único que se sabe, gente. Uhum. Você falou, a gente Só não que a gente continua se comportando igual cobra, cavalo, né? Cara, é muito louco isso. Esse que negócio você da fala. autoobservação é autocorreção. Quando eu li, eu lembrei do terapeuta meu, cara. Ele falava assim, o que você sentiu? Eu falei, cara, eu nem lembrei disso daí, cara. Na hora de que eu Cara, senti mas na hora ele que eu... falando isso, o animal, ele é um ser humano que ele todo dia acorda tendo que procurar a comida. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que fazer. E olha não que interessante, fazemos da maneira o nosso correta. começo da nossa conversa aqui, a gente começou a falar de excesso de informação, de Sim. excesso de coisa. Quando a pessoa não se observa, ela não consegue ver qual foi a consequência do que ele pensou, do que ele sentiu, do que ocasionou para a vida dele interna, para a vida dele nas relações que ele tem, seja família, profissional, social, e nas relações dele com o planeta, com os animais, com o todo, ele começa a ficar doente. Por quê? Porque ele não tá observando, e aí que ele vai repetir aquilo lá é uma ruptura, é uma desarmonia, é um desarranjo. E onde que tá o problema? Volta a nossa conversa. Quando as pessoas estão perdidas na informação, é porque elas estão fugindo de se observar. Então é um anestésico. E às vezes é até uma droga, é uma inconsciente, as fuga. pessoas nem... É isso que eu ia falar, é uma fuga. É uma fuga. Cara, Inconsciente, de certa forma. Sim, se fosse consciente eu não estaria fazendo mais. Exatamente. Só que as pessoas não conseguem enxergar Sim. dessa maneira. Por isso que o subtítulo do meu livro é o Homo Conscious. tá. Que é o humano, a evolução, que não é mais pelo conhecimento, não é mais pela informação, não é mais pelo uso das mãos, das ferramentas e da mente. o É por nível integrar de o coração e mente, porque tá consciente do que tá fazendo, do que tá deixando de fazer, do impacto do que tá fazendo, pensando, sentindo e falando, para si próprio, pros outros e pro universo. Tá, pra quem tá assistindo, ouvindo a gente, tá um pouco confuso. Que pirou o cabeção. Eu vou tentar ser mais sucinto, né? Não vou provocar mais, Tá não. ótimo. Não é isso. Assim, a gente pode dizer, então, que a gente já falou de muitas problemáticas aqui, mas uma das soluções, então, que a gente pode encontrar seria a busca dessa cultura
da integridade, da cultura de valores. Explica, então, o que é, você já até falou aqui um pouco o que é a integridade, mas fala um pouquinho pra gente dessa coisa dos valores, princípios, virtudes, talvez as pessoas conectem mais com essas palavras, assim. Legal. Aliás, sabe, né, é interessante, né? Porque virtude, moral, valores, princípios, ética, ninguém sabe a definição desse negócio, né? Então, Cai tudo numa vala comum, né? Então ajuda a gente. É interessante. A questão com a editora que eu tive lá, o embate, que eu tive que pôr essa página que eu citei mais cedo, é porque no meu livro eu coloco que os valores são absolutos. E a editora fala, mas essa palavra é muito pesada, né? Como assim uma palavra pesada? É o que ela significa, né? E aí, não, mas absoluto é muito imposição. Não, absoluto é o que não tem contrários. Então, valores são aquilo que não tem contrário. Eles vêm da ideia de Platão, do campo das ideias ali, da perfeição. Quando a gente consegue imaginar algo perfeito, mesmo que não somos. Então, não tem contrário no sentido de... A verdade não tem o seu contrário, a mentira. A verdade é a verdade. A mentira é a ausência de verdade. Assim como a sombra é a ausência de luz, assim como o frio é a ausência de calor. Então, a mentira é a ausência de verdade. A inconfiança é a ausência da confiança. A incorruptibilidade é a ausência da... A incorruptibilidade é o valor. A corrupção é a ausência da incorruptibilidade. Ou a honestidade. Nesse sentido, pode estar parecendo meio complexo, mas... Qual que é a diferença de valores e ética? Porque a gente usa a ética como a palavra mais utilizada, né? Aristóteles ganhou a briga, porque ele que trouxe essa questão do ethos. A ética, ela é circunstancial e temporal. Ela muda de acordo com os tempos. Ela muda de acordo com os grupos. Então, você tem uma ética que é do indivíduo e você tem a moral do tempo, do momento. A moral é aquilo que vem dos grupos religiosos ou de uma sociedade, de um grupo... A gente... Na China, por exemplo, eles não é errado na moral deles não fazer fila. Eles não conhecem muito bem esse conceito de fila. Eles começaram a aprender nas últimas Olimpíadas. Lá. Os chineses querem ensinar o povo a fazer uma fila. Para eles, tudo bem passar na frente da fila, porque eles acreditam que assim é. E aí dá um monte de confusão. Os canibais, eles achavam que era ético matar e comer, desde que fosse inimigo e saudável. A gente sabe que matar, Sim. comer... Então, na ética nas cruzadas, os cristãos matavam quem não era cristão, em nome de Jesus. Os muçulmanos matavam os cristãos em nome de Alá. Hoje a gente sabe que matar não pode ser... Era não além da circunstância da temporalidade, era legal. Foi legal escravizar e era moral. Fazia parte da ética. Mas escravizar... não faz parte dos valores. Porque ele rompeu um valor que é absoluto, que é a liberdade. Então vem a Carta e a Declaração dos Direitos Universais do Homem, a liberdade. Não se discute mais. Enquanto estava no nível da ética, da circunstância, da temporalidade, da moral aceita no instante, aceitava-se a escravidão. Quando chegamos no campo dos valores, olha que interessante, isso, uma visão de pirâmide. Só para ver um triângulo na ponta, para quem não está assistindo, a ponta da pirâmide ou de um triângulo é onde você tem a unidade, 1. E a base da pirâmide é quando você tem a dualidade, 2. Então, na base você tem 2, esses 2 se juntam em 1. A ética é a base dessa pirâmide. Né? Ainda estou na dualidade. Depende da circunstância, depende da minha crença, depende. Aí em cima tem a moral. Em cima tem as virtudes. Interessante que as virtudes vêm dos gregos, né? Os deuses no Olimpo, cada um tinha uma virtude. Então, você tinha a deusa da justiça, a deusa da verdade, que é o quê? Como é que eu traduzo esses princípios que estão logo acima como atributos humanos? Então, eu ponho numa deidade com forma humana, a deusa da verdade, a deusa da justiça. Então, os princípios é de onde se originaram. E os princípios vêm lá da ponta da pirâmide, onde não tem dualidade, porque ele não tem contrário, porque eles são absolutos, como a integridade, a unidade. É onde a gente consegue imaginar a verdade. Não a minha verdade ou a sua verdade, mas a verdade. Aquela que Platão dizia que independe da minha vontade ou da sua. Matematicamente falando, o símbolo da integridade é 1, porque representa o inteiro, 100%. A palavra integridade vem de integer no latim, que significa inteiro. Ou ela é representada geometricamente pelo círculo, que é a representação geométrica da perfeição, do inteiro, de um conjunto completo. Pra quem tá nos ouvindo, fala, o que esse cara tá falando de matemática? Pensa numa pizza. Se eu tirar uma fatia de pizza, ela não tá inteira. E se eu colocar uma fatia a mais numa pizza, ela tá em excesso. Então, o inteiro aqui não tem nem falta nem excesso. A pizza é completa. Então, é um círculo representado ali.
E olha que interessante. Quando a gente tem na totalidade, a unidade, a inteireza, a plenitude, a perfeição, todas essas palavras no dicionário são símbolos de integridade. E elas não têm contrário, elas são absolutas. Então esse conceito de valor absoluto, ética circunstancial, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a ver que é importante se pautar e ter comportamento ético. Mas na dualidade, na dúvida se eu devo ou não fazer alguma coisa, não é a ética que vai te responder, mas são os valores. Porque se você for pautado por aquilo que não tem contrário, você vai sair da dualidade. E sair da dualidade significa sair da dúvida, sair da depressão e da ansiedade, sair da bifurcação, onde você vai se arrepender das suas atitudes. Então, por isso que eu ouso dizer, e até fiz um vídeo no YouTube esses dias aí, que a integridade é a cura para todos os seus problemas, porque ela vai te tirar da dualidade, vai te tirar do que vai te causar problema. Porque a busca pela inteireza, pela perfeição, pelo aquilo que não tem contrário, num mundo de tantos contrários, tanta dualidade, tanta polaridade, tanta dúvida, tanto se perder entre passado e futuro e esquecer de viver no presente, é a cura a gente ir para os valores, para aquilo que é absoluto, que não vai nos deixar separado. Luiz, que É um coisa. conceito. É lindo isso que você... Cara, perfeito tudo que você Maravilhoso, falou. cara. Mas aí, às vezes, a gente vira pra pessoa e fala, quais são os seus valores? A pessoa nem sabe o que é isso, né? Então, a busca, esse autoconhecimento, esse saber quem sou eu, tudo passa por isso também, de eu ter consciência do que eu acredito, do que é importante pra mim, quais são meus valores, Mas ele falou virtudes. uma coisa muito interessante. Nós vemos em grupos. E que eu preciso, como ser humano, buscar um grupo que tenha valores. Porque se eu vivo em grupos sem valores, a tendência é que a gente não entenda quais são os valores absolutos. E no teu livro você fala sobre os passos, né, dessa busca. Você não consegue falar pra galera aqui? Dando spoiler do livro. Sem problema, porque saber os passos é bem diferente de dar os passos, né? Aí qualquer dúvida, entra em contato. Qual que é o seu Instagram, amigo? Qual que é o seu Meu Instagram, Instagram Luiz? é meu nome inteiro, é Luiz Fernando Lucas, Luiz com Z. Ou Fernando Lucas também, no meu encontra. site você encontra na internet. Mas no Instagram, no LinkedIn, no YouTube tá como Ó, Luiz Fernando Lucas. riquíssimo o Instagram dele, Muito, gente. muito. Posta muito conteúdo, Muito legal. tem muita coisa gratuita lá. Segue ele lá que vai valer bastante a pena. Gratidão. Ou Escola da Integridade também, .com.br, ou sai o perfil da Escola da Integridade, também tem bastante coisa. O que você perguntou pra ele? Uma Os dica passos, de como passos. encontrar os seus Os passos, valores? os passos, né? Porque no livro tem a parte dos passos, né? Os passos nessa busca da integridade. Já que a integridade é a solução para todos os nossos problemas, Pronto. né? Vamos legal. entregar aí um... E assim, até antes de falar dos passos, eu coloco no meu livro os 3 papéis que a gente exerce como ser humano. Que é, todo mundo exerce, mesmo que não tá consciente disso. O nosso papel como indivíduo. Então, eu quero melhorar pra mim mesmo, né? Eu quero ter um hoje melhor que ontem, um amanhã melhor que hoje. Então, é inato do ser humano querer melhorar. Isso não tem. Senão, a gente é assim, a gente tá deitado no chão, a gente começa a inventar uma cama, a gente começa a inventar uma cadeira, uma mesa, e assim vai, né? A gente usa a ferramenta. Então, é inerente à evolução humana. Em todos os lugares, a gente quer melhorar. Então, esse é o nosso papel como indivíduo. O nosso segundo papel é o nosso papel na relação com os outros, na nossa relação profissional, na nossa relação relacional. Se a gente olhar historicamente, os nossos sobrenomes vêm do grupo que a gente vivia ou da profissão que a gente exercia. Schumacher é o sapateiro, em inglês, né? Esse sobrenome. Então você tem uma relação com... Os sobrenomes no mundo estão relacionados à sua profissão, o local que você vivia ou o grupo que você pertencia. Então é a nossa relação de trocas profissional, sociedade, onde a gente tira o nosso ganha-pão. E o nosso terceiro papel é o nosso papel como cidadão. Porque a gente nasceu em algum lugar, a gente está sob alguma constituição ou sobre algum reinado, né, no passado. Então, o nosso papel como indivíduo, o nosso papel como empresário, líder, funcionário, profissão, e o nosso papel como cidadão. Esses 3 papéis a gente exerce todo dia. Então, o primeiro passo aqui, a gente se dá conta dele. E aí, quando você me pergunta os passos, existe esse caminho para o cidadão, existe esse caminho para o líder, para o empresário, para a empresa, mas o que você me perguntou é do indivíduo. Como que a Isso. gente, como ser humano, Isso. encontra a nossa integridade. E aí eu encontrei 7 passos. Massa. E o primeiro é aquele do Stefano Dana, que começa com a auto-observação. Sim. A auto-observação. Anotando Anota aí, aí. pessoal. E se você conseguir dar esse primeiro passo, os outros vão acontecer naturalmente na sua vida. Aí. A auto-observação é o primeiro. O segundo é a linha de cuidado pessoal. Você cuidar do seu corpo e da sua mente.
Porque quando você começa a se observar, é natural que você vai começar a olhar os seus pensamentos e você vai ver o impacto disso no seu corpo. Então, cuidar como você dorme, a sua alimentação, com quem que você tá, o que você pensa, o que você fala. Então, corpo e mente. Terceiro passo, depois que você passou a se cuidar, é natural que você vai ter que administrar o seu estresse. Então, é o gerenciamento de estresse, que é aprender a respirar, aprender a meditar, aprender a ficar consigo próprio em silêncio, aprender a contemplar. O quarto passo, integração com a natureza. A gente foi ensinado na escola que a gente é o topo da cadeia alimentar. Que o ser humano é o animal racional e os bichos são irracionais. Um monte de bobagem que tá escrito nos livros até hoje. Põe a gente no meio do oceano com uma orca ou no meio da savana com um leão e vamos discutir se a gente é o topo da cadeia alimentar. Conta não. E animal racional e o golfinho, o cachorro não é racional, né? Hoje a ciência comprova que os animais são racionais. Então, a gente tá embasado em crenças e não em fatos ou em ciência. Então, integração com a natureza é importante por quê? Porque além da gente ter o benefício tangível de pisar numa grama, trocar elétrons, diminuir estresse, contemplar a natureza dá uma sensação de tempo presente cientificamente demonstrada, respirar ao ar livre e um tanto mais, tá? Mas tem um fator muito importante que é, do ponto de vista da integridade, a gente se recordar que a gente é parte de um organismo maior que é o planeta Terra. É um pedaço da pizza? A gente é só um pedaço. E o planeta Terra é parte do Sistema Solar. E o Sistema Solar é parte da Via Láctea. E a Via Láctea é parte de um outro cluster de galáxias. E esse cluster de galáxias é parte do universo. E enquanto a gente ficar se pensando como a parte de algo, a gente tá doente. Então, pisar na grama e abraçar a árvore é o primeiro passo pra gente lembrar que a gente é parte do todo. É parte de religião, né? Eu adoro abraçar árvore. Quando eu comecei nesse caminho, Sabrina, e aí meu pai olhou pra mim e falou assim, nossa, você tá zen, né? Aí eu achei que ele tava me elogiando, aí ele terminou a frase e falou assim, bem zen noção. Mas é isso, tá? Segue firme no teu caminho de zen noção. Que você tá... Então, Esse é o quarto passo. Depois, o quinto passo, dar e sentir amor. Isso é Pode parecer piegas para uns, pode parecer não científico para outros, mas a definição de amor, vocês sabem, né? Você leu o livro, você deve ter visto essa. Amor, a etimologia dessa palavra no latim é amors, a origem da palavra. Amor é o prefixo que significa a ausência ou negação e mors de morte. Amor não é romance, amor não é... Os gregos tinham o amor fraternal de irmãos, filial de pai e mãe, o amor ágape, que é o amor que a gente trata como incondicional. Tinha o amor romântico, que é o amor homem e mulher, ou de uma relação entre casal. Independente. Hoje não pode falar assim, né? Tem que ser geral. O amor, esses são pedaços do amor. Mas a origem da palavra amor é amors, que é a ausência de morte. Amor é imortalidade. As pessoas falam de legado, o único jeito de deixar legado é com amor, porque ele é imortal. Então, dar e sentir amor, e aí tem o lado filosófico que eu tô trabalhando, mas tem o lado de pesquisa científica. Tem um médico nos Estados Unidos chamado Dr. Dean Ornish, ele estudou durante 20 anos, ele tem pesquisa científica de 20 anos, com dados comprovados, curando câncer e gente com necessidade de transplante de coração, só que a pessoa não podia tomar nenhum remédio, alimentação à base de plantas, aprender a gerenciar estresse, então é um dos passos do caminho da integridade, e dar e sentir amor. E a pessoa se cura de câncer, se cura de transplante. Por quê? Você não vê ninguém no leito de morte reclamando que não tomou mais remédio, ou reclamando que não tem mais dinheiro, mas ela reclama que ela não passou tempo com quem ela amava. Então, dar e sentir amor é um ensino de Jesus, é um ensino de todos os grandes líderes religiosos, espiritualistas, e é aquilo que nos faz mais humano. Quando eu dou amor, eu começo a ter compaixão pelo outro. E quando eu começo a ter compaixão pelo outro, invariavelmente eu começo a ter compaixão por mim mesmo. Porque se a gente pegar o exemplo de Jesus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo,
É por isso que tá esse monte de guerra, e é por isso que tá esse monte de conflito, e por isso que tá esse monte de dualidade e polaridade política. Porque as pessoas estão dando ao próximo aquilo que elas têm. A falta de amor falta. próprio. Eu só posso dar pro outro o que eu tenho, senão eu fico devendo. Então, dar e sentir amor é o quinto passo. E esse quinto E- passo só vem... Não tem como É uma se você jornada... não... autoobservação. É, bem legal também. Cuidar de si conectado. próprio. Cuidar da mente. É. Se integrar com a natureza. Aí você vai poder, se entendendo como parte de um todo, você começa a amar. E aí você já vai Porque ter você não- curado, né, as feridas, porque a gente às vezes cresce sem ter recebido o amor de pai, de mãe, e aí você não sabe dar, Tem né? um livro É. chamado Um Curso em Milagres, que ele fala que o ser humano só tem Qual livro? Um Curso em Milagres. Ah, Diz que o ser humano só tem 2 estados emocionais. Ele tá dando amor ou pedindo socorro. Que olha massa. só. Então, quando alguém já te agredindo, Ele tá ele só pedindo tá pedindo socorro. socorro. E aí, Muito olha valioso. e aí o que eu falo nos Meu meus Deus, mentorados, que pro meu- massa. como você reage a uma agressão, a um descaso, a uma grosseria, vai dizer se você também tá pedindo socorro ou se você tá dando amor. E aí fica esse círculo Caraca. vicioso ou virtuoso. Porque quando 2 estão pedindo socorro, é guerra, É guerra. é briga. Então, dar amor e sentir amor é o quinto passo. E o sexto passo... O podcast. O sexto passo é ego e consciência. Você sair da jornada do ego e começar na jornada do consciência. Toda jornada de evolução, ela passa por esse ponto. Toda jornada de herói passa por esse ponto. E então o sétimo passo é a sua jornada de herói. Como você fazer da sua história uma história de herói. Uma história de herói. Porque ninguém sabe história de mortal. A gente só sabe história de herói. É. Aham. Como faz, então, para que a sua história seja uma jornada de herói? Então, esses são os singelos 7 passos. Caralho. Maiores detalhes, Incrível, né? adquira o livro. Ou então, tem uma super mentoria que você tem para líderes. Você quer falar um pouquinho dessa mentoria? É uma imersão de 3 dias. Eu tenho tanto uma mentoria que faz um acompanhamento ali de 6 meses, encontros quinzenais e em grupo, e para ir a fundo nesses assuntos filosóficos, autoconhecimento e tudo mais da integridade no seu mais amplo aspecto. Para líderes, para pessoas em transição, para pessoas querendo evolução de consciência, que vai trazer evolução mental, emocional, espiritual, financeira, porque é uma consequência, né, do seu estado interno. Então, eu tenho essa mentoria que eu faço para líderes em encontros online ou individualmente. E aí eu tenho uma imersão, que são de 3 dias. A próxima vai ser agora, né? Essa já tá com a turma praticamente, acho que já tá cheia. Sexta, sábado e domingo, que é como fazer um mergulho profundo, entra de um jeito, sai de outro, nesses assuntos que, na verdade, eu repliquei um pouco do que eu vivi com o Stefano Dana lá em 11, 12 dias. Eu fiz uma versão de 3 dias para caber no nosso tempo de hoje. Então, a gente trabalha esses e outros, além desses passos, questões fundamentais para a gente sair desse marasmo, que é aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas... lidar com emoções e pensamentos negativos, que a gente já falou sobre isso, lidar com a nossa crença na morte, lidar com a nossa comunicação vindo no lugar de verdade, de valores, porque a gente se comunica com outras intenções ou com outro nível de consciência. Então, é um mergulho, 3 dias, vai para um hotel que tem natureza, que tem uma quantidade de pessoas querendo essa transformação e Uma é energia, impossível uma não sair de lá frequência. com algum nível de transformação bem profunda. Então fica aí, essa imersão chama imersão Phi, que é uma brincadeira com Fibonacci, né, da matemática, que é a proporção divina, como Quando é a tudo na próxima? natureza. 27, 28, 29 de Já vai setembro, estar. não dá Não, tempo, não, essa vez já depois já passou. tem. Talvez. Março do ano que vem, com certeza, mas talvez, pra quem vai estar saindo o episódio aí, tem uma edição extra acontecendo agora, 23, 24 e 25 de novembro. Caraca. Tá tudo no seu Instagram, né, Luiz? No Instagram, no link lá, tá tudo. E essa imersão chama Phi, porque além dela trazer essa reflexão filosófica, matemática, juntando as coisas de maneira polímata, ela é um acrônimo de você trabalhar o seu propósito humanizado e com integridade. Então, uma liderança com propósito humanizado e íntegra, que a gente fala de liderar, que é liderar os outros, liderar projetos, liderar empresas, mas ela só consegue de verdade acontecer quando você aprende a liderar a si próprio. Caraca. Uau. Caraca, velho. Vamos pedir pro pessoal seguir? Não vai. É que eu tô... cara, eu tô pensando... Ele tá em êxtase aqui, ó. Eu acho lindo isso, o meu propósito de vida Nossa, cumprido muito aqui nesse podcast, legal. que eu chacoalhei É. no coração, Total. Olha. Muitos a corações. ponto de não sair daqui igual entrou. Exatamente. Com Isso certeza. ampliou a nossa compreensão. É. Olha só,
Aqui comigo. A única forma, hein, ó, só não pode ter aqui no canal de cortes, tá? A única forma de não ser íntegro. Canal de cortes, a gente tem um canal de cortes lá. Canal de cortes do Novocast, tá? Tem muita coisa legal lá. Nosso diretor tá proporcionando pra vocês os melhores insights. Hoje esse aqui, por exemplo, vai dar, né? Quantos cortes? Muito. Então segue lá o nosso canal de cortes. Não se esqueça, claro, de curtir, compartilhar, ativar o sininho, espalhar a mensagem do Novocast aqui. Espero que você esteja anotando aí, porque a minha cabeça está fervendo, cara. Tá... Uma coisa que eu faço bastante, quando eu leio um bom livro assim, eu vou nas referências bibliográficas, né? Eu vejo que você tem muita referência, cara. Muita coisa, né? Você traz... Até pra você poder criar... Tem muita coisa autoral no teu... Até pra você bancar, né? Você precisa de muitas referências. Teve algum obstáculo interno, cara, que você falou assim, cara, isso aqui não vai rolar? Teve algum momento... Você achou, assim, esse caminho de integridade, assim? Ou é um caminho pra sempre? Tipo, é uma busca pra sempre? Porque a busca do autoconhecimento é uma coisa, né, que a gente vai fazer até o fim da nossa vida. Eu não sei, às vezes eu recebo tanta coisa assim, eu falo, cara, eu tô tão longe... Né? Cara, obstáculo todo dia. A questão é você não lidar com ele como obstáculo. Você pode olhar para o obstáculo e achar que é uma parede na sua frente. Ou você pode achar que é só um degrau grande. O obstáculo é o caminho. E aí você subir. E esse é o antagonista, porque esse caminho... Assim, tem uma questão no autoconhecimento, nessa questão da busca da integridade, que é, uma vez visto, você não consegue desver. Sim. Então não tem como mais voltar atrás, porque assim como no direito... Você não pode imputar a culpa a uma criança porque ele não tem a consciência que aquilo é um crime, ou um indígena é considerado semi-imputável no Brasil, porque ele não é... No autoconhecimento, na busca da nossa integridade, é a mesma coisa. A partir do momento que você tomou consciência, você vai continuar entre o certo e errado no livre-arbítrio, escolhendo o errado. Aquilo vai te trazer um peso na consciência, uma dor ou uma doença. Então, tem muitos obstáculos. Mas e por isso que as pessoas fogem. Porque vencer a si próprio é a maior batalha. Então, muitos obstáculos. E especialmente a gente acaba esbarrando naqueles que são os comuns da humanidade. O medo. Os pensamentos e emoções negativas que nos derrubam. Tem 365 vezes a palavra medo ou estava com medo na Bíblia. Um para cada dia. Uau. Então, tem um monte de coisa que nos trava e nos para. A questão é você olhar para isso como forma de evolução, de aprendizado. Então, tem um monte. Eu tô lidando aqui... A integridade ela é um conceito binário. Ele é 0 e 1. Não tem 99,9% de íntegro. Então, eu estou, como o capítulo do meu livro, esses 7 passos, é no caminho da integridade. E assim como um medalhista olímpico, entre o segundo e o primeiro colocado é muito treino... O caminho da integridade é isso, é um refino. É cada vez mais, é cada vez mais. Mas você não olha mais para trás com... Você olha para frente. Porque é a luz, né, do fim do túnel. É vencer a si próprio. É a filosofia estoica, sabe? Uhum. Você tá na batalha para quê? Ó, a gente precisa ir pra roda de tereré. A gente precisa ir pra roda de tereré. A gente tá indo pro final já. Meu tempo. A gente vai ter uns presentes pra você aqui, pra você não esquecer da gente. Olá da Malu Pires, olha só, um chapéu. É uma forma de agradecer tudo que você entregou aqui, cara. Um beijo pra Malu e pro Cássio. Aí, ó, ficou maneiro, hein? Quase um pantaneiro. Tira uma foto dele com o tereré na mão assim, ó. Veio pro sul do Mato Grosso mesmo. Aí, ó. Do Mato Grosso. Aô, São Paulo! Muito bom. Olha, você também vai receber aqui. A gente tem que ter... Eu implodi o roteiro dela, né? Ela tinha um roteiro inteiro. O roteiro. Incrível. Um beijo aqui pra Tio Gol congelados. Eu acho que a gente tinha que ter assado esse presente do Luiz hoje. Um pãozinho de queijo pra gente comer aqui todo mundo. Ela mandou e eu tô no hotel, não tem como assar esse negócio. Então, assim... Pior que é um pãozinho de queijo nosso. É a chipa, é? Mas um beijo pra Tio Gol Carandá. Já comeu chipa, não? Já? Ah, então. Gosto. Caneca, tá aí? Canequinha? Ali, ó. Chipa paraguaia. Já comi. Caixinha. Tem também. Tem uma canequinha pra você não esquecer do Novocast, em parceria com a agência Novo Normal, aqui pra você sempre lembrar. Grato. Tomar café, lembrar que bagunçou a cabeça. Dei choque naquela galera. A gente também quer mandar um beijo pra Qualisalva, que leva o pronto-socorro pra dentro da sua casa.
O Luiz agora não vai conseguir, poder mas conta pra participar. ele do Nós temos aqui o Ecopark. Ecopark, que é o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul. Agora tá terminando de construir a maior piscina de ondas da região centro-oeste. A gente ia te dar um voucher pra você ir lá conhecer, Olha, mas você não vai estar por aqui. Numa próxima. Mas na hora que você voltar- Sabe o dia de Quando eu voltar, trazer os filhos. Isso, Não, traga os Dá uma quantos. olhada, você Três. fala assim, vou Três, ligar que pra aquele legal. povo lá, né? Olha, fica a dica aí. Se você é daqui do Mato Grosso do Sul e quiser, faz palestra na empresa. Fazemos uma imersão dessa aqui. É só. Aí, ó, pronto. Vamos arrumar motivo pra me trazer Aí. aqui. Pronto, adorei. Falamos tudo? Falamos Então vamos né? lá. Agora, explica pra ele o que é a roda de tereré, velho. Roda de tereré é o seguinte, a gente vai fazer perguntas rápidas pra você, nosso convidado. E você responde de forma rápida também. Se a gente quiser saber um pouquinho mais, a gente dá uma apertadinha. Aí a gente fala um pouquinho mais. Beleza? Bora. Vamos lá? Eu começo. Quem é o Luiz Fernando, Lucas? Como você se define? Ainda tô descobrindo. Pô, essa resposta é boa, cara. Tá, então qual que é o seu Mas maior... eu sei. Então fala. Mas é que não dá pra responder tão rápido assim. Vai lá. Não. E qual que é o seu maior defeito e a sua maior qualidade? Você descobriu na sua jornada. A minha maior qualidade é querer saber. E o maior defeito, às vezes, é ficar preso no detalhe do que eu quero saber. Tá. Pô, me identifiquei. É um filósofo. Você tem algum tipo de ritual? Qual que é o teu primeiro pensamento no dia? Quando você acorda, você faz o quê? Eu gosto muito de ritual, mas eu não me prendo a eles. Certo. Então, eu mudo muito os meus rituais. Mas eu tenho procurado respirar conscientemente, meditar, me cuidar um pouco nas primeiras horas, ler. Mas não como... Eu sou um virginiano quase não muito característico, porque eu mudo toda hora, cada hora de um jeito. Então... Mas Você tem alguma paixão ou hobby? já tive vários também, mas hoje em dia acho que eu gosto muito de ler, de estudar em geral, mas eu já tive hobby de andar de bicicleta, é um hobby. Tenho estudado música um pouco, que era uma coisa Que que legal. Minha mãe falou que eu era desafinado, eu acreditei nisso, fiquei 37 anos com esse trauma. Agarrou na crença. E aí eu verifiquei que se era essa a última coisa que eu ia fazer na vida, então eu deveria aprender. E aí eu tô estudando, né? Legal, meu. Não como um afinco, mas Sim. toco um violão e já tenho 2 músicas que eu compus. Você parece ser bem calmo, Luiz. O que te tira do sério? É que você não me conheceu no passado, assim, ó. Passado aqui, A mas e explosão, hoje? assim, a serenidade vem com a idade, né? Me tira do sério um pouco a injustiça e o descaso, né? Isso me tira do sério, assim, a polaridade política e pela inconsciência de que a gente é um povo tão rico e ainda estamos sofrendo pela má gestão, pela inconsciência, Enfim, isso me tira um pouco do sério. E o que te acalma e traz paz depois? Pisar na grama, abraçar meus filhos, fazer uma caminhada, uma trilha. Você tem uma galerinha em casa, Tem né? uma pequena população. 3 filhos. Cara, não venceu ele. Não, Fala pra com você. 7. Cara, você tem uma grande população. Por enquanto, espera aumentar. Eu parei já nessa. Qual que é vida. seu valor inegociável, aquele que você não abre mão pra dormir com a consciência tranquila? Liberdade. Uau. Nossa. Qual foi Não precisa de adjetivo nela. Nenhuma. Qual foi o momento mais desafiador que você já passou? E qual foi o melhor momento? O momento mais desafiador foi logo após aquele processo de eleição, para lidar com várias faltas e crenças que eu tive que romper fortemente. Lidar com valores onde não existe valores? Isso para mim foi fácil. Sério? Foi bem fácil, mas conseguir me manter naquilo emocionalmente, financeiramente, nos relacionamentos, foi difícil, mas não foi nada difícil não negociar os meus valores. Mas isso me jogou numa dificuldade maravilhosa, inclusive. E a segunda dificuldade que eu passei também foi... Eu quase quebrei o negócio, que eu era empreendedor, e umas dificuldades. Eu tinha muito essa questão de precisar legitimar a minha liderança, de que eu precisava ter sucesso, etc. Então, eu me apeguei mais na projeção da imagem do que, de fato, no aprendizado que aquilo trazia. Mas aquilo trouxe alguns anos amarrado para conseguir poder fazer o que eu queria, mas foi um grande aprendizado. Legal. Que pessoa mais marcou a sua vida até aqui? Meus pais, em primeiro lugar, assim, toda a minha ancestralidade. E como marcado, assim, na minha vida, né? Meus avós e tudo. E
Hoje, né, minha companheira, meus filhos, eles marcam a minha vida todo dia. E Como que é o nome da sua esposa? Paola. Um beijo pra Paola. Paola é luz no meu caminho, né? Talvez eu não tivesse entrado por esse caminho de consciência se não fosse as broncas que ela me deu e os exemplos que ela me propiciou, assim. E os meus filhos marcam porque eu sou daqueles que não quero deixar um mundo melhor para os meus filhos, eu quero deixar filhos melhores para o mundo. Boa. Caramba. Repete aí. Todo mundo quer deixar Repete filhos aí, melhores repete para o aí. mundo, né? Sim, sim. Mas se eu não tenho condições de mudar o mundo, eu tenho condições de influenciar os meus filhos, para que eles sejam filhos melhores para o mundo, porque aí talvez mais gente demais. assim muda o mundo. Que demais, cara. Então, A gente se emociona quando a gente E fala dos filhos, eu né? tive pessoas importantes, eu tive muitos mentores, muitas pessoas que me trouxeram luz. O Stefano Dana foi um que eu tive a oportunidade de tê-lo como mentor. O George Cooks, que o Stefano escreveu um livro sobre ele, né? Ele morreu agora, em agosto, e foi uma pessoa também importante, assim. E eu tive outros mentores aqui, ao longo da minha vida. Eu sempre tive alguém, como Isaac Newton colocou, né? Eu me debrucei em ombro de gigantes. Então, se eu fosse nomear, foram muitos que marcaram a minha vida. Uhum. Legal. Inclusive, o seu livro tem a apresentação do Murilo Gun, né? Uma pessoa tão conhecida. Vocês são amigos também, né? Vizinho também, né? Apresentação do Murilo, prefácio do Daniel Castanho, que é fundador de uma das maiores empresas de educação do país. Então, Legal. Tem uma frase legal, né? Sucesso é ser amigo dos seus ídolos. Né? A gente tá vendo isso daqui. Se você pudesse escolher um superpoder, Super Luiz Fernando Lucas, que superpoder você escolheria? olha, um superpoder. Essa é a pergunta mais Pelo menos fácil de um a chegar. gente deixou de ser, né? Pelo menos agora, né? Me vinguei. É que eu não quero revelar os meus superpoderes. Agora pegamos. Então vamos pular Porque essa, um então. herói de verdade não revela os seus superpoderes. Então eu preciso falar um que eu desejo ter e não tenho. Isso. Aí ficou difícil. O poder de transmitir uma mensagem e ser ouvido por todos ao mesmo tempo. Uau. Uau. Que massa. A gente falou aqui sobre imortalidade. Qual legado você quer deixar? Me tornar imortal. Uau. No coração e na mente das pessoas, né? Mais nada. Muito bom, muito bom. E o legado que tem a ver com a minha missão de vida, meu propósito nessa vida, que é auxiliar, ancorar integridade nos valores do povo brasileiro. Uau. Isso aí. Isso é uma baita missão, né? Sim. Baita propósito. Ter coragem pra, né? Tem um livro chamado A Era da Integridade. É só o começo, né? Não é o começo, mas é um passo nessa história. E a gente tem que falar muito, né, Luiz? Porque num primeiro momento parece complexo. Mas ele é mais simples do que a gente imagina. Ele é profundo, mas ele é simples. A gente pode dar uma definição simples de integridade. É você Fala. ter a congruência, o alinhamento entre falar, pensar, sentir e fazer a mesma coisa. Muito bom. Cara, não dá pra conversar com ele. Porque... Caraca, Tá meu. acabando já. Luiz, qual que é a maior lição que a sua carreira ou a vida te ensinou até aqui que você pode compartilhar pra quem tá batendo cabeça e, enfim, desanimado? Com momentos que você passou, né, na tua jornada. Acho que a maior lição que eu tiro é que tem uma música que eu gosto muito, uma música que nem tá muito no Spotify. Ela chama Astral Superior. E tem uma frase que é como se Deus estivesse falando com a gente e fala: tudo que aqui criei, aqui lhe ensina. O meu grande aprendizado da vida é que as dificuldades, assim como as épocas de êxtase, elas passam. Então elas só têm um propósito, que é nos ensinar. E se a gente for capaz de aprender para se transformar num ser humano melhor com aquilo, é o que a vida nos traz. Então a vida é uma escola. Se a gente repete de ano, tem que voltar, fazer aquela lição. E então o aprendizado que eu tenho é, se é uma escola, o que eu posso aprender de várias matérias? E talvez uma das questões mais limitantes hoje, quando a gente não consegue lidar com a informação, que é o começo da nossa conversa, e que tá tanta gente doente, esse paradoxo que a gente vive da era da informação e do conhecimento e as pessoas doentes da mente, é porque a gente fatiou o mundo como o Henry Ford fatiou a indústria. Cada um fazendo uma peça,
A gente fatiou a educação, então as pessoas hoje não sabem a conexão entre geometria, matemática, física, química, filosofia mesmo, e ciência. Tá tudo Sendo que isolado. a filosofia é o estudo disso tudo misturado. Se a gente parar para pensar que matemática vira geometria, geometria vira as moléculas da química, química vira física aplicada, lá na ponta vai virar sociologia, psicologia, que vai virar matemática de volta, né? Música. Então, tudo está conectado. Só que a gente aprende fatiado, e quando a gente aprende fatiado, a gente aprende separado. Então, o que a vida me ensinou hoje é olhar para tudo como parte de uma engrenagem de aprendizado. Então, isso é um conceito de polimatia, polímata. Os grandes gênios da humanidade, Leonardo da Vinci, por exemplo, eram aqueles que conseguiam pegar vários pontos do conhecimento e juntar aquilo tudo numa nova sabedoria. E a gente fica separando as pessoas na escola, nos aprendizados, nos debates, nas conversas. E quando a gente separa o nosso conhecimento, a gente se separa como ser. Então, o que a vida me ensinou é, tudo que você está passando, o que você tem que aprender com isso? Porque aquilo é um pedaço, ou da psicologia, ou da sociologia, ou da física, ou da matemática, ou da música, ou da geometria. E quando você conseguir pegar tudo aquilo junto, você vai se transformar em uma pessoa mais inteira. A definição do círculo, para fechar a minha fala. Um triângulo tem é um polígono de 3 lados. Um quadrado é um polígono de 4 lados. Um pentágono é um polígono de 5 lados. A definição matemática do círculo, que é o símbolo geométrico da integridade, é um polígono de infinitos lados. De qualquer ponto de vista que você olhar para o centro, você está equidistante olhando o centro. E do centro você olha todos os pontos da mesma forma, mas... Então, como é que eu posso pegar todos os pontos de vista, todos os conhecimentos e juntar para me colocar no meu centro? Caraca. Volta aí, escuta de novo. É muito bom. E eu, Luiz. você falou assim, ó, o corte é o único momento que a gente pode não estar na nossa integridade. Eu vou ter que discordar do senhor como filósofo. Porque o corte não é uma falta de integridade. Ele é apenas um fractal do todo. E toda fractal do todo, toda parte é também parte do todo. Deu choque. Meu Deus. Vamos lá. Tem algum sonho que você não realizou e gostaria de realizar? E pode compartilhar com a gente? O sonho de ver integridade sendo parte dos valores dos brasileiros. Ixi, meu coração tá disparado. Quando a gente poder olhar e falar assim, o brasileiro é confiável. Tem, O mas brasileiro jeitinho... é honesto. E o brasileiro é incorruptível. Eu vou ter realizado meu sonho. Ó, animal, cara. Eu tenho uma frase que é assim: sonho com o dia que corrupção seja conhecida apenas nos livros de história. Porra. Que massa. Que lindo, Luiz. Essa é pra Bonito ficar. Arrepiado. Tem que beber água porque Vai, você quer um tereré o também? sonho pega profundo. Vou te dar um tereré também. Peraí, não vamos acabar ainda não. Vai. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você menciona, né, que mais ou menos 50% das pessoas querem mudar de trabalho. E que 90% se sentem insatisfeitas, né? Como que as pessoas, em que momento dessa caminhada da busca da integridade a gente conecta com o nosso propósito? A ponto da gente mudar a direção e enfim, sair de onde a gente está, abrir o nosso negócio, empreender, porque a gente não falou muito do propósito em si. Em que momento dessa jornada, dessa caminhada que a gente pode conectar e ser mais feliz naquilo que a gente faz? Legal essa sua pergunta, porque eu senti aqui no meu coração assim, a resposta, e não na minha mente, o que é bom sair da mente um pouco. A mente acelerada, ela nos atrapalha às vezes. E a resposta para sua pergunta, não vindo da mente, é: a gente nunca encontra o nosso propósito enquanto a gente continuar procurando ele fora. Então o propósito a gente não encontra, a gente recorda. Recorda. Ele tá aqui. Ele tá. Igual o ar, a gente tá... É como o sonho. E as pessoas que ficam buscando o seu propósito, elas estão querendo encontrar fora. Nunca vai encontrar. Você pode encontrar uma meta, um objetivo, um anseio. Porque propósito é a palavra que está na moda agora, e ela é importante, mas ela é nada mais, nada menos do que os filósofos antigos já trabalhavam em... Só que eles chamavam de sentido, né? Qual o sentido da vida?
qual o sentido da minha vida? Então encontrar o próprio propósito é uma busca filosófica por essência. E não tem como encontrar fora. E não tendo possibilidade de encontrar fora, respondendo a sua pergunta, na minha compreensão, quando é que a gente encontra um propósito? Quando a gente consegue recordar quem a gente é. E aí tem um artigo que eu aprendi também com o Stefano Dana, eu fiz um artigo em cima, que é... Acho linda essa provocação dele. Recorde o seu futuro. Encontrar o seu propósito é recordar o seu futuro. Pô, profundo pra caramba. Legal. Porque lá no futuro é onde reside o seu sonho. E o seu sonho, como disse o Stefano, o sonho é a coisa mais real que existe. Uhum. E se você entender que o sonho é a coisa mais real que existe, o que você sonha, o que faz a sua existência fazer sentido é o seu propósito. E isso nunca tá fora. Cara, você falou Quando que você sonhou. Você sonhou com uma parte do livro. Isso tem a ver com a tua conexão com Deus? Você fala com Deus? Eu falo toda hora, mas escutar ele responder de volta é que é mais difícil. Eu não tô... É porque você falou de sonho, né? Às vezes então não tô sozinho. Mas eu escuto ele também. Eu escuto muito. E a gente pode escutar Deus como essa voz interior, quando a gente tá conseguindo se desvencilhar do ego, da vaidade ou do medo. Uhum. E a gente pode escutar Deus, como disse Spinoza também, né? Olhando para as borboletas batendo asa, olhando para o verde, para a primavera que acabou de começar. Então, seja o Deus das religiões ou manifestado através dos grandes seres que aqui passaram na Terra, né? Os mestres das várias correntes espiritualistas religiosas. Eu tenho mestres, eu acredito, vários desses mestres que aqui passaram na Terra têm muito a nos ensinar, né? Se a gente pegar Buda, outros menos importantes, mas em termos de impacto, e para mim, mestre dos mestres, né? Jesus é um mestre dos mestres. Aí. Mas não religiosamente, mas espiritualistamente, porque Jesus foi um grande filósofo, foi um grande líder. E eu tenho Jesus como mestre dos mestres, mas acho que cada um aprender a falar com Deus sem intermediário é a grande busca, porque falar com Deus é também uma forma de recordar o seu futuro e é também uma forma de caminhar para a sua integridade, porque se a gente pensar no conceito de integridade como o todo, a soma do tudo e do nada, a soma de todas as partes, isso também pode levar a soma de todos os eus, a soma de todos os eus é Deus. A soma de todos os eus, de eus. Então, o todo, o cosmos para os gregos, é a gente sair da parte. E se a gente pegar todos os ensinos religiosos de todos os grandes líderes e de Jesus, eles sempre falaram, né? Jesus falou, vós sois como eu, pode fazer tudo que eu faço e tudo mais. E ele nos chamava de irmãos, então ele nos considerava no mesmo pedaço de parte. Se nós somos deuses, a gente tem que aprender a falar com nós mesmos, na nossa máxima potência, na nossa integridade. Heróis. Vamos lá? Vamos finalizar? Porque a gente tem que finalizar, mas eu não quero terminar hoje. Não quero. Vai. O Não, amigo, mas agora é nosso amigo. Não, que isso, tá maluco? Ah, tá, não. Agora você é nosso amigo. Seguinte, Não, se você pudesse indica uma pessoa, por exemplo, você é nosso amigo, certo? E a gente vai fazendo assim, Você todo mundo conhece amizade. o nosso Vem aqui coração no e a podcast, gente... se torna Isso, nosso amigo. é que essa parte eu não sei fazer, pessoal. A partir de agora, ele é o nosso amigo. Com muita Pronto, honra. Continue, Muita por honra. favor. Vai. A gente queria saber de você, assim, já que você conheceu também um pouco do nosso propósito, nosso engajamento, se tem alguém que você conhece, você gostaria, puxa, aquela pessoa tinha que estar aqui também no Novocast para contar a sua história, se tem alguém que você gostaria de indicar. Sim, tem vários. Fala um. Eu vou falar Primeiro que um, vem, assim, né, que do foi um cara que eu coração, aprendi vamos ver. muito com ele, um psiquiatra chamado Wilson Gonzaga. Eu falei uma frase do encontro de Eus, e eu aprendi isso com ele, então eu vou honrá-lo. E psiquiatra e estudioso de medicina psicodélica, um estudioso da mente e da cura através da medicina da natureza, da floresta. Um cara, ele assinou no Conselho Nacional de Drogas a autorização para uso de ayahuasca no Brasil, por exemplo. Psiquiatra muito... Esse é um cara que eu indico. Maneiro. Tem um
um amigo poeta também, que eu quero indicar, que é o Edu Nuzzi. Ele faz parte da Escola da Integridade, tem ajudado a... Tem um outro amigo que eu indico aqui também, é um carreira executiva de sucesso, foi vice-presidente da Salesforce, e hoje ele faz uma apresentação na minha imersão lá, falando de constelação sistêmica em organizações e times. Adoro. Eu tenho uma turma, eu posso passar uma lista. Show. Aí, ajuda A gente aí, conecta as agendas, Isso, né? fala, pô, legal, pode ir lá no NovoCast, que é maneiro. Vai, a pergunta final. Agora a última pergunta. Mensagem final. Que tem a ver com o que você falou aqui, né? O do superpoder. Se você tivesse agora o superpoder, tá aqui, ó. Você vai mandar uma mensagem que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas, né? Todas as pessoas do mundo, não tem como escapar da sua mensagem, mesmo se essa pessoa não use rede social, celular, nada. Vai aparecer em algum lugar. Qual mensagem você deixaria? Olhando para essa câmera. Eu confio em você. E a partir do momento que a gente se confia uns nos outros, a gente pode encontrar a cura para todas as nossas doenças, para as nossas mazelas, para as nossas dores. E a confiança é um valor universal que é um pressuposto para a gente encontrar também a nossa verdade, a nossa incorruptibilidade, a nossa capacidade de amar, porque a gente confia que o outro vai nos amar também. Então, na dúvida, eu te peço um voto de confiança. Porque a partir do momento que você confiar em você, talvez você passe a confiar em mim da maneira que eu confio em você. Animal, cara, animal. Meu Deus, tô muito feliz, cara. Também. Cara, eu vou ser bem sincero, desses episódios que já gravamos, foi o primeiro que nos fez... Eu acredito, vou falar de mim, que me fez pensar de uma forma totalmente diferente. Tô saindo totalmente diferente do que eu entrei daqui. Totalmente. Assim, Assustador, foi realmente assustador. especial, cara. Eu fiquei lembrando de Legião Urbana aqui. Muito, muito, muito. Quando você falou do negócio da parte, o grão de areia, sou a gota d'água, sou um grão de areia. Tem uma música, eu comentei com o Gabriel, que você... Eu li o livro e ressignificou essa música. Ressignificou não, porque eu já gostava muito da música. Mas ela fez muito sentido pra mim. Ela é aquela... Tem andado distraído, tão paciente e indeciso. Ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei, mas o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Maravilhoso. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Uau. Depois que eu li o teu livro, cara, essa música, já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero o mesmo que você. E no fundo... Ressignificou a música pra mim agora, né? Graças. A gente quer a mesma coisa, né? Exato. Se a gente buscar o que você tá... se o teu sonho se realizar, cara... Olha, você ganhou hoje um dos caras que vai... Um dos soldados, entendeu? Se você é um general, eu sou dos teus soldados, cara. Eu vou espalhar tua mensagem, tá? Conta comigo. Eu achei isso daqui demais hoje, conversar com você. Eu vou ter que ler de novo isso aqui. Vou ter que ler mais uma vez. Vou ter que assistir o episódio mais uma vez, espalhar essa mensagem. Foi demais, incrível, cara. Você transbordou aqui. Obrigado, viu, pela entrega, por tudo. Tá bom? Também quero agradecer esse amigo querido, né? Sua generosidade veio aqui correndo em Campo Grande com uma agenda super apertada. E aí, quando eu convidei ele, não, vamos lá, vamos sim. Então, assim, seu coração é enorme, desde, né, da primeira vez que a gente se conheceu. Então, estou muito feliz de você estar aqui na nossa cidade, contando isso. O nosso podcast, ele é aqui regional, mas ele tem abrangência nacional. Então, essa mensagem vai se espalhar pelo Brasil todo. E eu tô com o Werner, também faço parte aí do soldado aí desse verso. Tá bom, Luiz? Que Deus te abençoe, tá? Amém. Tamo junto. Valeu. Encerrar, né? Temos que Curte, encerrar, né? compartilha. Temos que encerrar, né, diretor? Conta essa boa nova. Diretor, grato. Eu vou contar uma coisa pra você que tá nos assistindo aqui. Eu vi os olhos do diretor brilhando ali também em alguns momentos. Valeu, NovoCast. gente. Curte, compartilha e ativa o sininho.